Você sabe a diferença entre o Ho Oponopono tradicional e o Ho Oponopono da identidade própria? Aliás, você sabe que existe mais de um tipo de Ho Oponopono? E afinal, por que você deveria saber isso, não é? Será que faz diferença você fazer um ou fazer outro? Será que tem o mesmo efeito? E supondo que você saiba a diferença entre um e outro, será que ainda vale a pena praticar o Ho Oponopono tradicional? Será que ele é até mais poderoso por ser tradicional? Ou será que não tem nada a ver? Eu vou dar uma dica. O Ho Oponopono tradicional, ele tem muito a ver com família. Sim, é como se fosse uma espécie de oração em família, mas um pouco mais do que isso. Na verdade, o Ho Oponopono tradicional é bem mais poderoso que uma oração em família, porque ele é quase uma terapia em família. Ele é até um pouco semelhante à constelação familiar, está bem na moda ultimamente. Se você tem família, sim, é possível você praticar o Ho Oponopono tradicional com a sua família. E para que você faria isso? Para resolver os problemas familiares, os conflitos, as mazelas, as guerrinhas, as fofoquinhas, os melindres e todas aquelas briguinhas que acontecem em todas as famílias. Então, se você quer uma ajuda para resolver os problemas familiares, fica aqui comigo que eu vou te explicar tintim por tintim como fazer. Olá, saudações de luz. Sejam muito bem-vindos ao canal Alfarrábios da Alma. Eu sou a Sannyasi Bayati e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Ho Oponopono tradicional. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixa aquele seu like iluminado, se inscreva no canal se você for novo por aqui e deixe aí nos comentários as suas dúvidas, sugestões e novos temas que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? O Ho Oponopono tradicional, ele surgiu lá no antigo Havaí e ele era usado como uma espécie de terapia em família, ou seja, os membros de uma família se reuniam para dialogar sobre os seus relacionamentos, principalmente aqueles conflituosos. A estudiosa havaiana Nana Virri, em seu livro Change We Must, My Spiritual Journey, cujo nome em português podia ser algo como Precisamos Mudar Minha Jornada Espiritual. Ela conta que o Ho Oponopono era uma prática lá no antigo Havaí, e isso é apoiado pelos anciãos havaianos contemporâneos, quando eles contam suas histórias e tradições orais. Essa reunião ela tinha o propósito de fazer o Ho Oponopono, que era justamente corrigir essas relações difíceis e os conflitos por meio de oração, discussão, confissão, arrependimento, da restituição e do perdão entre todos eles. Talvez hoje nós possamos dizer que seria algo semelhante à constelação familiar, que está bastante em voga atualmente. Como é que funcionava o Ho Oponopono tradicional? Geralmente, o membro mais velho da família lhe conduzia a prática reunindo a família. Caso os membros da família por si mesmos eles não conseguissem resolver o problema, eles poderiam recorrer a alguém de fora que fosse respeitado. Por exemplo, o sacerdote Kahuna, um amigo mais velho e mais sábio. O ritual começava com uma oração. Depois, o problema era trazido à tona para ser resolvido entre os familiares. Eles discutiam sobre o problema até chegarem a uma solução, tendo o membro mais velho como intermediário para apaziguar as discussões. Então, se esperava que os membros da família tivessem à disposição para resolver aqueles problemas e que eles cooperassem para a solução em vez de se agarrarem à culpa ou à própria razão. Se fosse necessário, eram reservados alguns períodos de silêncio para reflexão sobre as emoções conturbadas e sobre o sofrimento causado. Os sentimentos de todos eram reconhecidos. Por fim, acontecia a confissão, o arrependimento e o perdão.
todos liberavam uns aos outros, deixando ir. Eles cortavam o passado e juntos eles encerravam o evento com uma festa cerimonial chamada Pani, que muitas vezes incluía comer limo kala ou a alga kala, que são sargassos do mar do Pacífico e que são um símbolo da libertação para os havaianos. Em algumas famílias, a conclusão do Ho'oponopono tradicional ela é representada pela entrega de uma guirlanda feita de fruto da árvore rala, que é uma espécie de pinha. Essa guirlanda ela é entregue à pessoa perdoada. Então, o processo do Ho'oponopono tradicional ele tem as seguintes etapas. Tem primeiro a oração de abertura, depois a apresentação do problema, a discussão do problema, o silêncio e a reflexão, a confissão, o arrependimento, o perdão, a liberação do outro, o corte ao passado e a festa cerimonial. No entanto, realizar todo esse ritual antigamente era algo mais fácil, já que as famílias se mantinham relativamente próximas e se reuniam com mais frequência. Hoje em dia é algo bem complexo de se fazer, porque as famílias estão espalhadas em cidades, estados e até países diferentes. Minha família, por exemplo, parte dela está lá na Espanha, uma outra parte está aqui em São Sebastião e eu estou em São Carlos. E a sua família? Está todo mundo próximo de você? Você conseguiria se reunir com a sua família para fazer o Ho'oponopono tradicional? Bem, se você quer tentar, eu vou apresentar aqui para você cada um dos 10 passos do Ho'oponopono tradicional, para que você possa praticar com a sua família, tá bom? Bem, depois de se reunir com a sua família em um recinto silencioso e tranquilo, conforme eu já expliquei anteriormente, um de vocês ou todos vocês juntos devem fazer uma oração de abertura da sessão. A oração de abertura, ela pode ser qualquer oração que a família esteja acostumada a fazer, para que todos entrem no mesmo clima de conexão com uma fonte sagrada, de acordo com as crenças da família. Pode ser o próprio Ho'oponopono da identidade própria, ou um Pai Nosso, ou uma Ave Maria, um credo, ou uma oração improvisada, para elevar a consciência e promover a união entre os familiares. Vamos ver uma sugestão de oração. Criador Divino, estamos reunidos aqui neste momento para abrir os nossos corações ao perdão e ao esquecimento. Estamos abertos ao diálogo e à reconciliação e por isso nos reunimos em espírito de oração. Pedimos então por nossa família que nossas faltas sejam preenchidas com a correção, que nossos erros sejam convertidos em retidão, que nossas dores sejam transformadas em contentamento, que nossas emoções se harmonizem em sentimentos, que nossos medos sejam dissolvidos pelo coração, que nossas mentes fiquem plenas de compreensão e que nossas relações familiares sejam inspiradas pela consciência universal, sejam cobertas pela justiça divina e sejam preenchidas pelo amor supremo. No momento da apresentação do problema, podem ser discutidos um ou mais problemas de família, mas é importante que o condutor da reunião explique para todos quais problemas vão ser tratados ali. Se houver muitos problemas a serem tratados, podem ser feitas mais reuniões, porque uma só pode não ser suficiente para resolver tudo, principalmente na primeira vez que a família for se reunir para fazer esse Ho'oponopono. Pode ter muitas questões antigas para serem tratadas. Por isso, a importância de deixar claro logo no começo
qual ou quais serão os problemas tratados naquela ocasião. Essa apresentação do problema, ela deve ser algo bem resumido, para que seja uma exposição bem rápida e imparcial, para que ninguém se sinta ofendido. A discussão do problema, ela pode começar logo depois da apresentação pelo condutor. Então, ele pode dar voz aos envolvidos para que expliquem os seus pontos de vista sobre a questão. A ideia de ter um condutor é que ele vai funcionar como uma espécie de conciliador. É algo semelhante ao conciliador da justiça num processo jurídico. Em uma fase do processo, pode haver um conciliador que vai tentar um acordo entre as partes, dando a cada uma delas o direito de ser ouvida nos seus argumentos. Por isso é que é muito importante que esse condutor da reunião seja uma pessoa sensata e que tem facilidade para manter o ambiente em paz, conseguindo evitar as possíveis desavenças que possam acontecer entre as partes, ou seja, entre as pessoas envolvidas. Assim, o condutor ele vai dar o direito de voz primeiro ao que está trazendo o problema à tona e logo depois ao que é considerado o causador do problema. Vamos supor que em uma reunião de família tem uma mãe e uma filha com problemas e que o avô vai ser o condutor da reunião. Supondo que o problema foi trazido pela filha, que reclama que a mãe é super protetora e não deixa ela sair sozinha para fazer nada. No caso, o avô ele vai deixar a filha falar primeiro, porque ela que apresentou o problema. E ele não vai permitir que a mãe interfira na fala da filha até ela terminar. Logo depois, ele vai deixar a mãe falar até terminar e também não vai permitir que a filha interfira na fala da mãe. O condutor ele pode dar voz a outros familiares que estejam na reunião e que tenham soluções para o problema. Assim, esses familiares eles vão apresentar essas soluções na forma de sugestões para resolver o problema. As duas, a mãe e a filha, elas poderão aceitar ou não essas sugestões. Nunca pode ser uma imposição. Por fim, eles vão discutir no sentido de dialogar sobre o problema até chegar a uma solução. E o condutor ele sempre vai procurar apaziguar as discussões, principalmente quando acontecer um descontrole emocional de qualquer um dos envolvidos. É claro que se os membros envolvidos, por exemplo, essa mãe e essa filha, se eles não estiverem dispostos a resolver o problema, não vai adiantar nada essa conversa. Vai ser tudo inútil e tudo vai continuar como está. Mas, em geral, as pessoas querem resolver os problemas, porque elas vão viver melhor, não é? Se elas conseguirem resolver. Uma outra fase importante é a do silêncio e reflexão, que pode acontecer ou não, dependendo do comportamento dos envolvidos. Se os membros se descontrolarem muito, o condutor ele pode dar uma pausa e pedir que todos fiquem em silêncio por alguns minutos para refletirem sobre as suas emoções conturbadas e sobre o sofrimento causado por aquela situação, para todas as partes envolvidas. Nesse momento, pode ser colocada, por exemplo, uma música meditativa ou um momento de cantoria de todo mundo, que todo mundo canta junto, ou então o silêncio mesmo para todos poderem refletir sobre suas ações. O mais importante é que cada família encontre o seu jeito de fazer com que os membros se interiorizem, entrem para dentro de si mesmo e analise as suas próprias atitudes, emoções e pensamentos. Esse momento de reflexão ajuda a pessoa a reconhecer os seus erros e a reconhecer os direitos do outro, a perceber que não é necessário viver em conflito, que há formas de resolver os problemas sem passar pelo sofrimento e pela dor, e sem causar sofrimento ao outro. Depois de um momento de reflexão, fica bem mais fácil fazer a confissão, ou seja, que os envolvidos sejam capazes de admitir os seus erros
Então o condutor ele pode simplesmente perguntar aos envolvidos se eles se arrependem do modo como eles se comportaram e se eles acreditam que pode viver de outra maneira de agora em diante em relação àquele problema. E permitir que os envolvidos falem abertamente, confessando seus erros. Em geral, um conflito familiar ele é marcado por erros de ambos os lados, de todos os envolvidos. Normalmente são as diferenças de comportamento e a incompreensão do comportamento do outro que levam aos conflitos. No exemplo que nós citamos da mãe superprotetora, a mãe ela deve ter as razões dela para proteger, só que ela está passando dos limites aceitáveis para a filha. E ela pode diminuir a preocupação dela, dando um pouco mais de liberdade para a filha. Já a filha, por sua vez, também pode entender que a proteção é importante e aceitar um pouco dessa proteção, de modo que se cada uma das partes ceder um pouco, aí a convivência vai ser possível. A tolerância ao comportamento do outro que interfere na nossa vida, ela é essencial para a nossa convivência. Só que ambos os lados precisam fazer um ajuste fino nos comportamentos para que eles consigam tolerar os comportamentos um do outro. Não dá para conviver sem ceder, sem tolerar. Só que também não é possível aceitar tudo que o outro faz. O ajuste fino por meio de uma boa conversa é essencial. O arrependimento é quando a pessoa admite que errou por meio da confissão. Só que o arrependimento ele não é só se confessar, ele é muito mais. Ele é um sentimento que a pessoa tem de que errou e que agora vai mudar de verdade o comportamento. A palavra arrependimento ela vem do grego metanoia, que quer dizer conversão espiritual ou intelectual, indicando uma possível mudança de direção da mente e das atitudes da pessoa. Assim, o arrependimento dos envolvidos significa que eles vão mudar de atitude sobre aquele problema de agora em diante. O perdão, ele vai um pouco além do arrependimento, porque os envolvidos, eles vão dar um passo positivo na direção do outro. Cada um vai entender e aceitar o porquê do outro agir daquela forma, já que tudo foi bem explicado agora, tudo foi dito bem claramente. Assim, todas as mágoas, tristezas, dores e sofrimentos que eles causaram um ao outro não precisam mais ser guardados como sentimento negativo dentro deles. O perdão, ele é o começo da libertação do outro. É esquecer os fatos e as emoções envolvidas, mas principalmente as emoções negativas envolvidas naqueles fatos. A memória, ela nem sempre nos permite selecionar o que nós queremos guardar, não é mesmo? Quando os fatos eles são carregados de emoções, eles ficam mais fortes na nossa memória, ainda que de forma inconsciente. Mas se nós resolvemos o problema com esse familiar, se aquelas emoções que nos incomodavam, elas foram realmente embora nessa reunião, se efetivamente nós resolvemos o problema com o outro, então nós não vamos mais guardar aqueles fatos com a emoção negativa que tinha neles. Liberar o outro é deixar que o outro siga o seu caminho em paz, como se fosse um novo começo para ele. Agora que o problema foi resolvido, então os envolvidos eles podem deixar o outro ter um novo começo em relação àquele problema. E a liberação ela só pode realmente acontecer se nós tivermos perdoado realmente o outro. Do contrário, nós vamos continuar com aqueles sentimentos negativos que nós nutríamos pelo outro, devido àquele problema que ele nos causou. Por isso, os passos anteriores do perdão, do arrependimento, da confissão e do silêncio e reflexão, eles são tão importantes, que eles são essenciais para que a gente possa liberar o outro. Liberar o outro é também cortar o passado, esquecer tudo aquilo que nós entendemos como um mal na nossa vida.
Afinal, tudo que nós guardamos, que está carregado de emoções, vai se instalar nos nossos akashas, na forma de karmas. Se você já praticou a nossa meditação do eu superior, que nós temos aqui no canal, você vai se lembrar que, ao entrar no cone de luz, que representa a sua alma, você pode encontrar cristais que estão escuros, como se estivessem molhados. Esses cristais, eles ficam sem luz porque eles estão carregados de emoções negativas e traumas. Então, você tem que limpar esses cristais para que eles possam brilhar novamente. É justamente isso que você vai fazer ao cortar o passado, ao liberar o outro. Evitar que os seus akashas fiquem cheios de emoções negativas relacionadas aos fatos desagradáveis para você. Depois de cortar o passado, os envolvidos, como símbolo do perdão e de um recomeço, eles podem dar presentes um ao outro. Mas o presente é algo simbólico. Muitas vezes, só um abraço sincero vale mais do que qualquer presente. E por fim, a família pode fechar a reunião com uma festa cerimonial, que pode incluir alimentos que signifiquem a libertação da família, como os havaianos faziam com a alga limucala. Só aquela confraternização da família, com os pratos que todo mundo adora, que tem um gostinho de infância, aquelas comidinhas que só sua avó fazia, já vão trazer uma grande alegria para todos. Antes de encerrar, eu quero te agradecer por ter assistido o vídeo até o final e aproveito para te lembrar de dar aquele like iluminado, de deixar os seus comentários sobre o que você achou do vídeo, suas dúvidas, suas sugestões, de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este, de compartilhar o vídeo com seus amigos, com a sua família, com todos aqueles que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Desejo a todos os seres uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho de crescimento e expansão espiritual na mais santa paz. Namastê! Você sabe a diferença entre o Ho'oponopono tradicional e o... Nesse calor de 45 graus, acho que até mais, viu? Acho que já tá uns 53 graus aqui. Aqui na minha casa é 2 graus a mais do que no restante da cidade, porque aqui é mais alto, tá? Então, se na cidade tá uns 49 graus, aqui deve estar uns 51. Uma pausa para matar a sede.